Hora H do Agro. Oferecimento. Yara, agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro e hoje você vai ver que o governo anunciou medidas para tentar baratear o preço dos alimentos e zerou impostos de importação para carnes, para milho, para café e açúcar. A bancada do agro no Congresso critica o que chama de decisão ineficaz. Lula afirma que o governo pode tomar atitude drástica contra a inflação dos alimentos se não encontrar uma solução pacífica. O que isso pode significar para os produtores de alimentos no Brasil, nós vamos discutir nesta edição. Tensão entre Estados Unidos e China aumenta. Xi Jinping revida a nova rodada de tarifas de Trump e taxa produtos agrícolas norte-americanos. É hora de entender efeitos na geopolítica, no agro e na economia do Brasil. Trump avalia fechar acordo bilateral com a Argentina e Javier Milei diz que considera sair do Mercosul para fechar tratado com os Estados Unidos. Você vai ver também mudança no padrão climático com a previsão completa sobre frio e chuvas daqui para frente. E tem ainda no quadro Visão Agro, a visão para o Brasil e o agro da Yara, gigante no setor de defensivos agrícolas. Tudo isso e mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O governo anunciou nesta semana medidas para tentar conter a inflação dos alimentos. Foi zerada a tarifa para importação de produtos do agro. E produtos como carnes, café, açúcar, milho, azeite, óleo de girassol, sardinha e biscoitos e massas. Já o óleo de palma vai ter uma elevação na cota de importação. As medidas deverão passar por um aval da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. E, segundo o governo, elas devem entrar em vigor em alguns dias e não tem prazo para terminar. A bancada do agro no Congresso Nacional criticou a medida que chamou de medida ineficaz. O problema da inflação, diz a Frente Parlamentar da Agropecuária, não é a oferta de alimentos. O governo federal tenta criar uma narrativa de buscar soluções quando o problema, na verdade, está concentrado no próprio desequilíbrio fiscal. A Frente Parlamentar da Agropecuária ressalta a necessidade de iniciar tratativas para garantir recurso e acesso pleno ao Plano Safra, com juros adequados aos produtores rurais brasileiros. Durante o anúncio das medidas, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi questionado sobre a possibilidade do governo taxar as exportações do agro para tentar baratear alimentos. O vice-presidente evitou descartar essa medida. Queria saber se uma ideia que andou circulando, que seria taxar excedente de exportação, que não foi o que está decidido aqui hoje, mas se isso está completamente fora da mesa, ou pode vir adotado eventualmente uma medida desse tipo, caso as que foram anunciadas hoje não sejam suficientes para compensar a alta. Olha, isso não esteve na nossa pauta de reunião. Isso não estava na pauta, não foi discutido, e nós acreditamos que esse conjunto de medidas vai ter, sim, um resultado importante. Claro que é preciso destacar que nós tivemos até o ano passado uma queda grande de preço de alimentos no Brasil. Foi uma queda, o governo do presidente Lula, nós tivemos em 2023 e parte de 2024 uma redução. Depois é que aumentou, e motivado principalmente por uma seca que foi excepcional e também pelo dólar. A expectativa da seca é que nós vamos ter um bom ano, do ponto de vista climático, e do ponto de vista do dólar, que estava em 6,20, foi para 5,75. A taxação da exportação poderá ser a próxima medida do governo se as ações anunciadas nesta semana não gerarem o efeito esperado pelo governo, que é de baratear eventualmente o preço do alimento. Isso foi o que a gente perguntou para Atlas Intel. Vamos acompanhar.
Eu acho que aí é um ponto mais complicado para o governo, mais sensível. O Fávaro, o ministro da Agricultura, poderia sair do governo eventualmente, uma crise com o PSD. Não seria uma ação que seria bem vista e poderia desorganizar a lógica política, a organização política, tanto do governo ministerial quanto as pretensões eleitorais para o governo em 2026. Então acredito que é algo que por enquanto está fora do radar. Acho que vai ter uma discussão bastante grande e uma resistência muito forte. Então não acho que é algo trivial e caso seja adotado, acho que seria um tiro no pé do governo. Como é que você avalia as medidas anunciadas pelo governo para tentar baratear o preço da comida? Elas vão funcionar? Quando a gente olha, por exemplo, a medida que foi anunciada de zerar os impostos sobre importação de alguns alimentos, a gente vê que pode ter um potencial para o público que talvez não esteja tão familiarizado com os impactos que pode causar, que o governo está fazendo algo e que isso pode impactar. Uma questão, um risco é que uma eventual melhora, né, no curto prazo, digamos, seja impactada mais pela super safra, por um aumento da safra que há à espera de ocorrer, do que necessariamente pela diminuição do imposto de importação desses produtos. Porque a maior parte dos produtos que foram zerados os impostos são produtos que o Brasil tem preços competitivos e nós produzimos em abundância. Então, a entrada desses alimentos não faria um impacto tão grande assim. Não faria um impacto tão grande assim na formação do preço da comida ao consumidor. É isso que a Atlas coloca para a gente. Yuri, a última pergunta para você é qual é a tendência na aprovação do presidente Lula, porque os últimos dados das pesquisas da Atlas mostram uma continuidade da piora, ou seja, aumenta a desaprovação. Qual é a tendência a partir de agora? A perspectiva de melhora até o final do ano, até 2026, tem se tornado cada vez mais difícil, mais complicado para o governo, porque essa melhora dependeria de sinais claros, não só para o mercado, mas também para a população, de medidas efetivas que o governo vem fazendo para conter principalmente uma fonte grande dessa insatisfação, que é a inflação, o preço dos alimentos, principalmente os alimentos mais básicos. Muito obrigada, Yuri Sanches, da Atlas Intel. E a Atlas, inclusive, fez uma pesquisa e divulgou nesta semana que a desaprovação do presidente Lula atingiu 53%. É o maior patamar da série histórica nos estudos feitos pela empresa. Além de zerar o imposto para importação, outras medidas também foram anunciadas pelo governo. Estão entre elas a criação de estoques reguladores, eles querem criar estoques reguladores pela Conab, a possibilidade de algum estímulo para produtos da cesta básica e médios produtores no Plano Safra, que deverá começar a ser construído e divulgado a partir de maio ou junho, e a expansão do sistema de inspeção de produtos de origem animal. O vice-presidente Alckmin também chegou a pedir aos estados que reduzam o ICMS dos itens da cesta básica numa tentativa de baixar o preço dos alimentos. Depois de tudo isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na sexta-feira agora que o governo poderá tomar alguma atitude drástica contra a inflação dos alimentos se não encontrar uma solução pacífica. O petista também afirmou que o preço dos ovos está saindo do controle e que o que interessa é levar comida barata para a mesa do brasileiro. A fala dele ocorreu durante uma visita a um assentamento do MST, que é o Movimento Sem Terra. Vamos saber o que isso significa na prática para quem produz comida no Brasil, que são os agricultores e pecuaristas. O César de Castro está conosco, é consultor do Itaú BBA e, primeiramente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Prazer falar com vocês. Eu vou começar com a última declaração do presidente, porque a gente precisa interpretar o que isso quer dizer na prática. Se as medidas anunciadas nesta semana, como, por exemplo, zerar imposto de importação para alguns alimentos, não funcionar para baratear o preço da comida à população, o presidente está falando em medidas drásticas, não pacíficas, porque o foco é baratear o preço da comida. Isso significa o quê, César? Kellen, muito difícil dizer o que está por trás das entrelinhas, mas o que se entende que seria drástico e muito ruim seria controle de exportações, né? Claro que o presidente faz um aceno político,
Nós entendemos que essa medida de zerar as alíquotas de importação totalmente inócua, não vai ter efeito nenhum, né? O cientista político que me antecedeu aqui justificou bem, né? São produtos que o Brasil é líder mundial, café, açúcar, carne, nós somos os mais competitivos, exportamos porque temos sobras. Em alguns casos, eu discordo um pouco da nota da frente parlamentar de que não há problema de oferta, em alguns casos há sim, é o caso do café, né? Houve um problema mundial ano passado no Vietnã, e agora o Brasil caminha para uma safra novamente ruim de arábica, então essa é uma das grandes justificativas para a alta dos preços. Se o Brasil fizesse sentido importar, nós importaríamos a preços também ligados ao mercado em Nova York, Chicago, então nós também estaríamos importando os preços internacionais, então não faz o menor sentido. A importação de café é da ordem de 4 mil toneladas por ano, são só cápsulas, não é isso que os consumidores de menor renda consomem, então não há aí possivelmente um efeito nenhum em nenhum desses produtos, talvez algum alívio no macarrão, tá? Porque o trigo sim, nós importamos, eventualmente pode ajudar, mas isso na margem. Pensar em milho, café, açúcar, óleo, não faz o menor sentido. Então, sim, o presidente deve estar pensando em medidas drásticas, e o grande risco é isso caminhar para um flerte, né, com medidas de restrição da exportação, que seria absolutamente, também para usar a palavra do colega cientista, um tiro no pé, né? Temos aqui do lado um exemplo clássico, né, de uma desastrada intervenção histórica que foi feita na pecuária da Argentina, que literalmente travou o setor por décadas, né? Só agora, mais recentemente, que a gente tem visto um pouco mais de estímulo, né? O Brasil explodiu de crescimento durante esses anos que a Argentina ficou completamente para trás devido a esses controles de exportação. Então isso é muito ruim, teria um efeito muito grave de desestimular o setor a produzir, o Brasil perderia participação, né? Já está sendo um ano difícil para os produtores, em muitos casos com margens baixas. Quando os preços caem muito e os lucros inexistem no agro, isso nunca se fala, e em momentos de preços mais elevados é um momento de ajuste. Então há muito pouco que se fazia do ponto de vista de controle de oferta de alimentos, né? O que deveria ser feito e possivelmente não estará na mesa é o ajuste fiscal, né? Cuidar das contas públicas para criar condições para que o câmbio aprecie e a gente possa ver a inflação ficar menos pressionada. Muito bem, ou seja, a primeira resposta que você está nos dando aqui sobre os primeiros efeitos das medidas do governo no agro para baratear preços da comida não vai ter efeito, porque no final das contas nós somos grandes produtores de carne, de café, de milho. Zerar a tarifa para importação vai ser uma entrada de um volume baixo que não surtirá o efeito desejado de baratear o preço da comida. Aí o presidente vem e diz, então precisaremos tomar medidas mais drásticas mesmo que não sejam pacíficas. O seu entendimento é que na entrelinha isso pode significar vamos taxar exportação para tentar aliviar o preço da comida. Se essa for a medida decidida pelo presidente Lula, qual vai ser o efeito mais imediato no preço do café, do milho, da carne bovina? E aqui eu estou olhando com o horizonte de quem produz café, de quem produz e investe no milho, de quem produz e investe para produzir carne no Brasil. Que efeito isso geraria? Imediatamente. Geraria imediatamente um efeito de desestímulo à produção, né? Existem razões hoje, né, com preços elevados que sugerem que os produtores devem expandir a produção, né? Lembrando que café, açúcar, né, são produtos de um ciclo não muito rápido, então em curtíssimo prazo nada disso seria mudaria muito, né? Bom lembrar que café, nós estamos num momento... O preço cairia? O preço possivelmente não, né? Café, por exemplo, nós estamos num período que não tem produção, né? Não tem disponibilidade. Nós estamos exportando o restante da safra anterior por conta de contratos, né, que precisam ser cumpridos. Nós temos um estoque baixo, a safra não começou, não teria grande alívio. O milho também, nós temos uma oferta pequena nesse momento, mas possivelmente crescente nos próximos meses, que vai entrar a primeira safra. É a mesma história da soja também, atrasou um pouco. A gente deve ver o fluxo crescendo, nós vamos ter uma boa safra esse ano no geral do agro. Mas no curto prazo não há o que fazer, tá, Kellen? Não é tão simples assim.
Está muito clara a sua resposta. César, eu vou pedir que você fique aqui conosco, porque mais do que olhar para o cenário doméstico, a gente também tem que olhar para o cenário internacional e tem muita coisa acontecendo, principalmente na relação entre Estados Unidos e China. Eu volto com você em poucos segundos, tudo bem? Claro. Muito obrigada. E agora sobre a retaliação da China aos Estados Unidos. Esse é um dos assuntos no cenário internacional que a gente precisa aqui destacar. A escalada da guerra comercial. Nesta semana, a China impôs tarifas a diversos produtos agrícolas norte-americanos. Itens como milho, trigo, frango, algodão vão ter tarifas de 15%, enquanto a soja, o sorgo, a carne suína, a carne bovina, produtos como frutas, vegetais, laticínios vão ter taxa de 10% com início já na segunda-feira. Em relação às taxas de 25% sobre Canadá e México, Trump adiou novamente o início, que agora é indicado para 2 de abril. Não bastasse toda essa questão doméstica, César, tem o cenário internacional. A guerra comercial entre Estados Unidos e China escalou, avançou para um outro patamar em que a China retaliou produtos agrícolas norte-americanos. É benefício para o produtor brasileiro? É preço mais alto de soja, de milho, de carne bovina na prática? Talvez, Kellen, a depender muito de como isso vai acontecer. Desde o início da eleição, né, desde que o presidente Donald Trump foi eleito, nós achamos que a possibilidade de o Brasil capturar vantagens e se repetir a história que a gente viu em 2018, né, naquela ocasião o Brasil exportou mais para a China, os prêmios melhoraram aqui, né, soja, eu digo, e nós crescemos muito a nossa participação lá. Hoje a China já depende muito mais do Brasil que naquela ocasião, esse é o primeiro ponto. Mas, caso essas tarifas ocorram, inevitavelmente o viés é para preços internacionais de soja caírem nos Estados Unidos, né, sobraria soja nos Estados Unidos, aumentariam os estoques, o preço tende a cair, e ao mesmo tempo a demanda chinesa se voltaria para o Brasil, que ajudaria os prêmios a subirem aqui. É um pouco do que a gente está vendo nos últimos dias, né? Então, soja caindo em Chicago, os prêmios melhorando aqui. Uma parte disso é por essa história, mas uma parte é porque a China está precisando de soja nesse momento, porque a safra brasileira atrasou, só agora que, né, os impactos de janeiro foram muito pequenos, fevereiro um pouco melhor, mas março, abril, maio deve ser muito forte, vai testar a nossa logística, a China vai comprar muito, ela está com pouca soja lá, ela até comprou muito nos Estados Unidos até a eleição do presidente Trump, mas depois ela recuou pelo risco de não conseguir puxar essa soja. Então, a China vai precisar, a gente acha que, consequentemente, a tendência é, na medida em que o grosso da safra de soja está por vir, né, a comercialização, a gente vai ver os prêmios caírem, tá, e não subirem. Mas, em curto prazo, a China se voltando mais para o Brasil ajuda um pouco a equilibrar essa queda do preço em dólares. O saldo disso pode ser neutro, tá, em preços em reais. E é difícil imaginar que o Brasil vai ocupar muito mais espaço na pizza de importações de soja da China, porque nós já somos muito relevantes. Eles precisam, faz todo sentido, até pelo calendário de safras do hemisfério sul e norte, eles comprarem um pouco de soja nos Estados Unidos. A discussão ela é muito maior e muito mais profunda do que simplesmente a história da soja. Mas esse embate todo, né, a política protecionista do presidente Trump, ela é altista para o dólar, né, e por conta dos efeitos inflacionários que podem vir a reboque desse aumento de custo para os americanos. É claro que ele vai dosar muito isso para poder ir calibrando. Tudo parece ser uma grande estratégia de negociação em que ele vem muito agressivo para depois chegar no meio termo. Desde o início das tarifas, o mercado tem entendido dessa forma. Então, nós achamos que tem algo pior por vir, né? Ele não vai ser tão só vocal assim, ele deve impor problemas, né? Restrições e dificuldades de comércio com esses parceiros, né? Também o México e o Canadá. Isso pode, na margem, nos favorecer, seja exportando um pouco mais de carnes para a China, né? Carne de frango, eventualmente. Não é um momento que a China tem comprado muitas carnes, tá? De frango e suína principalmente, bovina tem se mantido, mas frango e suíno está mais fraco. Então, achamos que o benefício ele é mais marginal, tá, Kellen, do que foi em 2018. Muito bem. César de Castro, consultor do Itaú BBA, uma satisfação tê-lo conosco. Volte sempre. Obrigado, um prazer falar com você, Kellen. Da mesma forma, até a próxima. Os produtores rurais norte-americanos não receberam bem
essa notícia da aplicação de tarifas por parte de Trump, a Associação dos Produtores Rurais de Milho lembrou que os agricultores enfrentam um cenário econômico preocupante por causa de custo alto dos insumos, queda do preço do cereal, e ela pediu que os parceiros comerciais trabalhem com o presidente para entrar em um acordo. A Associação dos Produtores de Soja diz que os agricultores estão frustrados e que tarifas não são algo para encarar levianamente e se divertir. A entidade pediu ao Trump que reconsidere as tarifas e continue as negociações com os 3 países, que incluem soluções não tarifárias. No mesmo dia em que as tarifas começaram a valer, o Trump fez um aceno aos agricultores norte-americanos e pediu que o agro de lá tenha paciência. Citou um acordo que realizou com a China para a compra de produtos agrícolas no mandato passado. Vamos ver. Nossa nova política comercial será excelente para o agricultor americano. E eu adoro os agricultores que agora vão vender no nosso mercado interno, porque ninguém vai poder competir com eles. As tarifas serão aplicadas aos produtos agrícolas que entram na América. E os nossos agricultores, a partir de 2 de abril, poderão passar por um pequeno período de adaptação. Já tivemos isso antes, quando fiz o acordo com a China de 50 bilhões de dólares em compras. E eu disse, tenham paciência. E os agricultores aguentaram. Provavelmente terão que ter paciência novamente. E isso será ainda melhor. O problema é que Biden não fez cumprir o acordo. 50 bilhões de dólares em compras, estávamos indo bem. Mas Biden não fez cumprir e isso prejudicou os nossos agricultores. Mas eles vão ter oportunidades agora. Muito bem, vamos analisar quais oportunidades os agricultores norte-americanos deverão ter numa perspectiva de um eventual acordo entre Estados Unidos e China. Todos os detalhes da geopolítica mundial com Christopher Garman, que é diretor para as Américas da Eurasia Group. Christopher, seja muito bem-vindo. A gente acabou de ouvir o Trump fazendo um aceno ao eleitorado da América Rural, dizendo que pode eventualmente construir algum acordo com a China. Esse é o seu cenário principal diante da recente escalada da guerra comercial? Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e todos os seus telespectadores. Não é o nosso cenário central de ter um acordo entre os Estados Unidos e a China. Evidentemente, o Trump sempre pode buscar algum acordo e uma grande barganha com a China, mas, no fundo, o que nos deixa céticos de um acordo mais amplo é que a Casa Branca, Trump, tem vários objetivos olhando a relação comercial com a China. Existe o lado comercial em si, com o déficit e o superávit comercial chinês com os Estados Unidos, mas também existe uma competição geoestratégica política por trás dessa relação bilateral. E nós estamos enxergando também uma Casa Branca. Se você pega os assessores ao redor do novo presidente, eles estão querendo colocar restrições sobre acesso tecnológico, sobre empresas chinesas, restrições sobre os investimentos, que vai além do lado comercial. Então, quando a gente olha qual o escopo de um grande acordo, os Estados Unidos e a Casa Branca Trump teriam que retirar o intuito de restrições tecnológicas, não só a retirada do 20% sobre as tarifas que estão sendo colocadas sobre os chineses agora. Então, vemos o espaço de um acordo sendo mais limitado. O nosso cenário base é que essa tarifa de 20% colocado 10 mais 10 fica e não chega a um acordo para a sua retirada. Pode ter algum tipo de acordo lá na frente, como teve no primeiro mandato, mas tende a ser mais difícil nesse segundo em comparação com o primeiro mandato. Muito bem. E aí, olhando para México e Canadá, Trump adiou novamente o início das tarifas. Isso sinaliza o que na prática? Eu acho que, com relação ao México e Canadá, algum tipo de acordo é provável que saia. As economias estão muito interligadas e o que está por trás não só é uma antecipação da revisão do acordo de livre comércio entre esses 3 países, o USMCA, que tinha uma revisão prevista para o ano que vem, com a qual a Casa Branca Trump vai querer antecipar, e evidentemente tem temas muito fortes associados a temas de imigração, particularmente olhando o caso do México. E o governo mexicano, da Claudia Sheinbaum, está entregando quase tudo que o governo Trump está querendo que seja entregue, seja o lado de segurança, imigratório e colocando mais restrições sobre investimentos chineses no México. No Canadá, provavelmente vamos ter que esperar até as eleições
em maio. Então, mas saído esse processo, alguma versão, alguma revisão do Acordo de Livre Comércio deve ocorrer. E esse acordo, e essa tarifa de 25%, na nossa cabeça, se é imposta daqui a mais um mês, é só temporária, e o mais provável é que nós tenhamos tarifas setoriais que são implementadas em vez de uma tarifa mais ampla. Então, somos mais pessimistas na negociação da China do que com México e Canadá. Interessante, porque para a perspectiva do agro, nos interessa também os mercados, como por exemplo do milho, que é um mercado que o Brasil poderia ter alguma oportunidade se eventualmente essas taxas impactarem o milho lá dos Estados Unidos, a relação do milho com o México, também fertilizantes do Canadá. É interessante o que você coloca sobre a possibilidade de um acordo maior com esses dois países ou tarifas setoriais. Avançando um pouco mais, Christopher, Trump nessa semana voltou a citar o Brasil e ele falou em tarifas recíprocas. De que forma o Trump deve impactar o Brasil? Etanol, outras culturas, a partir dessa lógica da reciprocidade, e quando na prática isso entra em vigor na sua avaliação? Sem dúvida nenhuma, tarifas novas virão para o país, para o Brasil, olhando o princípio de reciprocidade. E no topo dessa lista tarifas sobre exportações brasileiras do etanol. Acho isso uma probabilidade altíssima que venha. A grande pergunta é o que mais pode vir olhando o princípio dessa reciprocidade. Tem a maior exportação brasileira para os Estados Unidos, é o lado de petróleo. Acho que isso talvez, por razões de segurança energética, os Estados Unidos redute. A gente vê também que a tarifa de 25% sobre o Canadá, houve uma redução menor, tarifa menor sobre importação de petróleo. Mas eu acho que talvez outro itens semi-manufaturados, alguns outros itens do setor agro podem ser impactados. E a razão, Kellen, é por razões políticas. A relação política entre o governo Lula e o governo Trump está caminhando para uma relação muito tóxica. A polarização lá é igual ao que nós estamos vendo aqui. E nós temos 3 cascas de banana, que é assim, o julgamento do novo processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um julgamento no Supremo de responsabilização maior das plataformas de redes de mídias sociais, que também deve ter uma regulação mais onerosa, e também temos uma relação mais próxima com a China e o Brasil sediando os BRICS Summits em julho. Então, por fatores políticos, é bem provável que o governo Trump venha a colocar decisões mais onerosas do lado tarifácio, e eu sou cético que o governo brasileiro vai conseguir negociar cotas e ressalvas para essas tarifas que vão ser colocadas. Timing, a partir de abril, né? Porque o Departamento de Comércio americano e o STR estão no processo de fazer toda a pesquisa sobre qual o nível de reciprocidade, e eles estão atolados. Então, talvez tenha atrasos em medidas contra o Brasil, mas etanol é um item fácil que deve vir mais rápido, e talvez outros itens venham ao longo desse próximo ano. Interessantíssimo, Christopher, você coloca todos esses aspectos. A gente vai continuar aqui no programa analisando os efeitos das relações geopolíticas na economia do Brasil, na política e no agro, e você é nosso convidado para voltar mais vezes. Obrigada por hoje. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Christopher Garman, que é o diretor para as Américas da Eurasia Group. Dentro dessa lógica de proximidade ideológica, o presidente norte-americano Donald Trump disse nesta semana que vai considerar a possibilidade de assinar um acordo de livre comércio com a Argentina. Segundo o republicano, o presidente argentino é um grande líder. A fala do Trump acontece depois do Javier Milei ter abordado a possibilidade de sair do Mercosul para fechar um acordo comercial com os Estados Unidos. Em um discurso no último sábado, Milei disse que a única coisa que o Mercosul conseguiu desde a criação é enriquecer os grandes industriais brasileiros à custa de empobrecer os argentinos. O comentarista aqui da Jovem Pan News, Gustavo Segré, analisou esse assunto para a gente e disse que o processo de saída da Argentina do Mercosul pode não ser tão simples assim. Vamos entender. Hoje o Mercosul é uma união alfandegária e, através da tarifa externa comum, é impossível que qualquer dos seus sócios faça um acordo bilateral com qualquer país ou bloco sem a anuência dos outros. Mas esses outros não dariam anuência para que um país, nesse caso a Argentina, pudesse fazer um acordo. Teriam que ir todos juntos.
Argentina e Uruguai no passado, ainda não tem uma posição desse governo novo, manifestaram a possibilidade de retrair o Mercosul para uma zona de livre comércio, em que se um deles, dos sócios, quisesse fazer algum acordo, bastava convidar aos outros sócios. Mas se algum dos países sócios não desejasse apoiar a ideia, esse que queria fazer o acordo poderia ir sozinho. A possibilidade manifestada pelo presidente Milei foi: se isso não é possível, então a Argentina deveria sair do Mercosul. Mas não é tão fácil. A Argentina está dentro do Mercosul e o Mercosul é uma união que está sobre as leis do país. Ou seja, a definição do presidente não é suficiente para que a Argentina saia do bloco. Para isso, precisaria o acordo e o aval do Congresso argentino. E hoje, o presidente Javier Milei tem uma minoria tanto na Câmara dos Deputados quanto na Câmara dos Senadores. Para fazer isso, deveria contar com um sucesso absoluto nas próximas eleições, que vão trocar congressistas em outubro de 2025. E se tiver a maioria absoluta para conseguir a saída da Argentina do Mercosul, então a sua possibilidade de fazer um acordo com os Estados Unidos estaria mais perto. Até agora, são somente tentativas. De concreto, nada. Muito obrigada, Segré. E nessa semana o dólar atingiu patamares próximos a 5,75, um valor bem abaixo do fechamento da moeda na última semana, que era de 5,91. E a gente vai entender o que está explicando essa queda do real, ou melhor, essa queda do dólar em relação ao real. A análise é do economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani. A semana no mercado cambial brasileiro foi relativamente tranquila, isso porque a gente teve sorte. O feriado prolongado do Carnaval protegeu o país de todas as tensões e instabilidades que a gente viu nos principais mercados financeiros internacionais no começo da semana. Mas não foi só isso, a gente também teve boas informações. O novo recuo do governo norte-americano na imposição de tarifas animou os investidores, o governo chinês continua dando sinais de mais estímulos econômicos, o que favorece o crescimento na Ásia e no mundo, e os indicadores de inflação e atividade na Europa e nos Estados Unidos reduziram a pressão nos juros internacionais. Tudo isso é bom para fluxos de capitais para mercados emergentes como o brasileiro e não por outro motivo o dólar ficou bem comportado. Esse cenário, no entanto, ele não deve ser história de 2025. Um ambiente global confuso, com juros internacionais mais altos e ao mesmo tempo uma dinâmica de alta da dívida pública brasileira deve fazer com que o dólar volte a ficar pressionado. A estimativa nossa é que ele deva passar de 6, fechando o ano mais próximo a 6,5. Portanto, a tranquilidade dessa semana não conta a história do que pode ser 2025. Muito bem, e agora eu tenho um recado para você. Ele é conhecido pela alta eficiência contra os percevejos da soja, não faz uma promessa, traz resultados. Estamos falando de Zeus, o inseticida da Yara que tem efeito de choque e residual únicos contra os insetos que afetam as lavouras. Zeus age de forma incomparável, com o máximo controle e proteção do início ao fim do ciclo da soja, com eficiência de controle acima de 90%. E quando o assunto é percevejo, Zeus não deixa o espaço para dúvidas, leva o produtor a colher resultados, sendo uma ótima ferramenta para o manejo da resistência. Zeus não é promessa, é resultado. Acesse rara.com.br ou aponte o celular para o QR Code que está na tela e saiba mais sobre Zeus. Depois do intervalo, você vai ver que meteorologistas alertam para mudanças no padrão climático, chuva e frio que vem pela frente. E mais, a visão agro de uma das empresas líderes em proteção das lavouras aqui no Brasil. A gente volta já já, eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Yara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra, você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil.
O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo. Acesse consórciovaltra.com.br e simule sua máquina. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para o qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A Safira Energia fez nesta semana um alerta para o Brasil. Segundo a empresa, nós estamos próximos de uma mudança no padrão climático. Após um mês de estiagem, áreas do sul e sudeste vão ter um alívio também nas temperaturas. Mas para muitos agricultores, essa alteração no padrão pode chegar tarde. A gente recebe agora o Celso Oliveira, que é meteorologista da Safira Energia e conta pra gente sobre essa mudança no padrão climático. Celso, seja muito bem-vindo. Onde exatamente teremos essas mudanças e o que significa isso na prática? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Obrigado. Bom dia a todos, né? Olá a todos. A expectativa é de mudança, vamos dizer assim, gradual. Inicialmente, ainda neste fim de semana, as chuvas retornam à região sul do Brasil, posteriormente avançam pelo sudeste e centro-oeste, lembrando que, nesse caso, do centro-oeste especificamente, temos uma área seca ainda, no Mato Grosso do Sul e no leste de Goiás. Mato Grosso vem chovendo com mais frequência, e finalmente essa precipitação posteriormente chega até o nordeste, né? Também temos algumas áreas secas aí na região do Mato Piba, especialmente no oeste da Bahia. Então, no fim das contas, Kellen, todos devem receber chuva. Claro que não de ao mesmo tempo, né, de uma forma imediata, mas gradativamente essa precipitação ela retorna para todas as áreas produtoras do país. Muito bem, você inclusive trouxe alguns gráficos para a gente, ilustrações para mostrarmos o que vem pela frente, disponibilidade de água no solo, o que é importante a gente observar nessa informação, Celso? E temos 2 Brasis neste momento, Kellen, olha só que interessante, essa é a água disponível no solo, né? E isso representa bem a condição de estiagem, que é observada há 30 dias desde o estado de São Paulo até o oeste da Bahia, até o sertão nordestino. Nessa área temos aí passando, por exemplo, por áreas de café, que estão sofrendo bastante com o calor excessivo, com a falta de chuva. E por outro lado, existe uma faixa azul, né, que vai mais ou menos do litoral do Maranhão até o norte do Mato Grosso do Sul, onde a precipitação tem sido mais frequente e, inclusive, isso tem trazido algum atraso, né, na colheita e também na colheita da primeira safra e instalação da segunda safra. Kellen? Nesse contexto, a gente tem uma outra ilustração para mostrar a mudança no padrão climático que você chama a atenção para a gente, certo? Exato. Esse mapa ele representa já um período do início da segunda quinzena de março, mas vale salientar, antes disso, a precipitação passa, por exemplo, pela região sul. Nesse caso, o mapa ele representa as chuvas que devem cair justamente sobre sudeste, centro-oeste, parte do Mato Piba e também região norte. E o mapa da direita, né, ele representa a chamada anomalia, o desvio de temperatura. As áreas em azul representam temperaturas inferiores ao normal, ou seja, depois de 30 dias de calor excessivo em uma boa parte do país, esta frente fria ela quebra esse bloqueio, traz chuvas mais significativas e também diminui a temperatura em boa parte do país. Kellen? Muito bem, nesse contexto há um alerta do INMET sobre
chuvas em excesso agora em março para áreas, por exemplo, do norte e também do centro-oeste. Isso pode atingir, por exemplo, a colheita da soja. Qual é a projeção que você faz para a metade mais centro-norte do país agora em março? Sim, de chuvas frequentes, porque essa área ela não sofreu a falta de chuva, a estiagem que vimos aqui, por exemplo, no Sudeste. Então, continuou chovendo de forma frequente, a umidade do solo está alta e, por consequência, há uma dificuldade no avanço, na finalização da colheita da soja e instalação da segunda safra. E essa situação ela prossegue em março. E aí vem uma questão que é a preocupação, Kellen, que é justamente uma instalação, por exemplo, de milho acontecendo já muito tardiamente. Você acaba avançando com esse ciclo de milho lá para o decorrer do outono, eventualmente início do inverno, que normalmente já não chove tanto. Dentro desse cenário que você traz sobre milho, parte do milho está sendo semeado agora no centro-oeste do Brasil, algumas áreas já fora da janela considerada ideal, ou seja, do período ideal para a semeadura, e há um risco maior em relação às condições climáticas. Você faz algum alerta para a cultura do milho nos próximos 3 meses? Inclusive, a nossa produção vai colocar os mapas climáticos. Isso, esses mapas, eles representam à esquerda. Nós temos o desvio da precipitação, Então as áreas em verde representam chuvas acima da média, as áreas em amarelo e marrom abaixo da média, e o mapa da direita é de temperatura, Então ainda temos temperaturas acima do normal, embora não haja expectativa de grandes ondas de calor a partir de agora, as temperaturas ainda são altas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que esses mapas de precipitação, justamente eles mostram muitas áreas aí em amarelo, em marrom, representando chuvas inferiores à média. Não quer dizer que abril não vai chover, mas normalmente esse final de verão, normalmente o outono, ele é uma continuidade do que acontece no verão. Se você tem um final de verão chuvoso, isso acaba perpetuando a chuva também durante o mês de abril. Mas não estamos vendo isso agora. Ok que vai voltar a chover sobre o Brasil agora no decorrer desse mês de março, mas não são as mesmas chuvas que a gente viu, por exemplo, em janeiro, dezembro, novembro. Então, são chuvas menos intensas. Isso significa o seguinte, que para o decorrer de abril, você já começa a ter um enfraquecimento dessas precipitações. Elas não perpetuam. Então, é normal o produtor agora estar instalando ainda o milho e perguntando, puxa, eu vou precisar de chuva em maio. Será que ainda vai chover em maio? Nem em abril, aparece, e aí está justamente o mapa de maio. Ele mostra também áreas com precipitação inferior à média. E mesmo, por exemplo, Tocantins, Mato Grosso, onde a chuva está próxima do normal, na verdade, essa área em branco, que representa uma chuva próxima do normal, não significa que isso seja um grande acumulado. Maio não é um mês chuvoso. A única área que, de fato, tem precipitações mais intensas e até normal para a época do ano é a própria região sul. Então, o que a gente vai percebendo aí nesses próximos meses é que a chuva não corta, pelo menos ela não corta cedo, ela volta agora em março, prossegue em abril, mas também não avança muito além de meados de abril. E se a gente pensa em chuvas para o decorrer de maio, necessidade de chuvas mais tardias, pelo menos por enquanto as simulações não são tão otimistas assim a ponto de mostrar chuvas tão tardias sobre o país. O que significa na prática é que há um risco para a produção do milho segunda safra, e a minha pergunta é num contexto de mercado que vem com alta de preços diante de uma oferta global mais restrita e muitos agricultores observando atentamente a condição climática para tentar também se posicionar em relação à comercialização do grão. No que depender da condição climática, a safra, segunda safra de milho, deverá ser cheia ou passará por dificuldades? O grande problema, Kelly, foi o excesso de chuva no início da colheita. Nós tivemos chuvas da colheita da soja, no caso da primeira safra. Então, tivemos uma dificuldade nessa colheita e, por consequência, a semeadura do milho. Então, uma boa parte do milho acabou ficando mais fora da janela, chamada fora da janela ideal. Então, essa área mais tardia, ela corre um risco. Eu não diria, por exemplo, em anos de El Niño, que não é o caso desse ano,
os riscos para o safrinha são maiores, porque a chuva corta mais cedo, as temperaturas são altas. Então, não estamos exatamente numa situação de ausência completa de chuva, mas as precipitações, elas também elas vão até um certo ponto, elas ajudam até um certo ponto. Para esse milho que ainda vai ser instalado, sem dúvida alguma, o risco é maior. Muito bem, você falou em El Niño, nós temos 30 segundos para a nossa entrevista e a NOAA, a Agência Climática dos Estados Unidos, projetou no mês passado uma mudança do Laninha para uma neutralidade climática e depois a volta do Laninha ainda em 2025. Algum risco sobre antecipação, ondas de frio, geada atingindo o milho neste ano? Qual é o seu recado? Bom, essa neutralidade, essa saída do Laninha para uma neutralidade abre a possibilidade da entrada de ondas de frio intensas a partir da segunda quinzena de maio. Então, assim, não há uma simulação específica que mostre já uma queda acentuada da temperatura, mas olhando climatologia, como é que funciona mais ou menos a atmosfera nesta época do ano com neutralidade, claro que a partir da segunda quinzena de maio, esse risco de geada começa a aumentar, é algo que a gente precisa também monitorar para o Paraná e Mato Grosso do Sul. Muito bem esclarecido. Celso Oliveira, um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan News, meteorologista da Safira Energia, nosso convidado para voltar muitas outras vezes. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigada a você. E agora é hora do Visão Agro. No quadro Visão Agro de hoje, a gente vai conversar com o diretor de marketing da Yara, Rodrigo Lima. Rodrigo Lima lidera a equipe de marketing da Yara Defensivos Agrícolas, onde atua há 20 anos. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, ele construiu sua trajetória dentro da empresa. Com raízes e valores japoneses, a Yara completa 60 anos de existência em 2025. Hoje, a companhia atende mais de 100 culturas agrícolas com destaque para produtos focados no controle de pragas e doenças. É considerada referência em tecnologia e inovação e tem no seu DNA a ciência, com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Prova disso é que em 2024, a companhia investiu mais de 15 milhões de dólares para ampliar a planta industrial e reestruturar o laboratório de tecnologia. Vamos conhecer de perto a visão de Rodrigo Lima. Rodrigo Lima, diretor de marketing da Yara, é nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Obrigado pela oportunidade. A gente é que fica feliz de ter a Yara aqui para trazer a visão para o agro e para o Brasil. Para começar, o nosso horizonte é futuro. Quais são as principais tendências que estão mudando e vão mudar o mercado de defensivos agrícolas? Bom, Kelly, falando em tendências para o futuro, né? Nós estamos num país que é totalmente um país agrícola, né? E no nosso país o que a gente faz é produzir alimento para exportar e também para atender toda a nossa demanda nacional, né? Mas pensando em tendência, a gente começa a observar alguns usos mais acelerados de tecnologias novas, ligados principalmente também a bioinsumos, né? Então a gente vê também uma cadeia de bioinsumos bastante crescente no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, mas que na nossa visão, tanto bioinsumos como os químicos, eles se agregam, né? Então, na nossa visão, esses dois são componentes importantes para o futuro, aí, com uma tendência muito otimista para os próximos anos. Você começou a nossa entrevista falando de bioinsumos, os chamados biológicos, eles têm se mostrado uma tendência e, quando a gente olha pesquisas para o horizonte de futuro, há uma projeção de crescimento. O Lima acabou de dizer, a gente enxerga o biológico junto com o químico tradicional. A Yara há algum tempo já investe em biológicos. Essa vai ser a principal aposta em investimento da companhia daqui para frente ou vocês vão fazer de alguma outra forma complementar? Não, como eu te falei, né, Kelly, para nós, o nosso DNA vem da cultura japonesa, né? Nós estamos há 60 anos no mercado brasileiro, né? E nesses 60 anos trabalhando aí com parceiros japoneses, desenvolvendo as melhores e mais modernas moléculas no Japão e trazendo essas moléculas para o Brasil diretamente para os nossos agricultores, né, brasileiros. Agricultores e agora pecuaristas, né? E quando a gente olha para esse cenário de bioinsumos e de químicos, como eu te falei, os dois, na nossa visão, continuam crescendo, mas são totalmente complementares.
Porque, no final das contas, o agricultor, ele precisa de controlar suas principais pragas, as principais doenças, as principais ervas daninhas. E esse conjunto de ações, esse conjunto de produtos que pode ajudar o agricultor a elevar a sua produtividade. Agora, se a nossa aposta é principalmente no bioinsumos, eu diria que não. Porque no final das contas, a gente quer levar para o agricultor as principais soluções que controle os principais detratores da produtividade dele. Muito bem, há pouco você falou agricultores e pecuaristas, isso porque a Yara também está no segmento de defensivos agrícolas para pecuária. Aqui no Brasil há uma grande tendência, um olhar de investimento para as áreas de pastagens degradadas, um dos segmentos em que o agronegócio deverá crescer. Como isso se reverte em oportunidade para a Yara? Sim, para nós é algo bem novo, viu, Kelly? Nós começamos recentemente um estudo, na verdade o estudo começou já há alguns anos, mas recentemente nós entramos no mercado de pastagem, né? E nós entramos com tecnologias japonesas, né? Inclusive, tem alguns detratores de produtividade, né, na formação do pasto, por exemplo, que são as cigarrinhas. Hoje são pragas que estão atacando fortemente diversas regiões do Brasil e que muitas vezes o pecuarista não está tendo esse olhar como deveria. Eu falo sob o ponto de vista de controle, porque é uma praga que ela fica escondida dentro da pastagem, mas ela é uma grande detratora de produtividade também, da formação do pasto. Então, por exemplo, nós trouxemos mas 3 novas tecnologias para controle de cigarrinha em pastagem. Nós estamos aí com o Maxan, com o Zeus e com o Terminus. Muito bem, então a pecuária entra também como um braço da empresa no horizonte de futuro. Lima, o quadro Visão Agro, a gente convida líderes do Brasil para nos dizer o que eles estão enxergando, não só para o agro, mas também para a economia do país. A gente falou de pecuária, de crescimento do agronegócio em áreas de pastagens degradadas. Qual é a visão da Yara para o agronegócio brasileiro e o horizonte de investimentos que vocês pretendem fazer? Bom, como eu te falei, né, Kelly, a Yara lançou nos últimos 5 anos mais de 35 novos produtos no Brasil. E esse investimento, ele continua acontecendo. Por exemplo, para esse ano nós temos 5 novos produtos sendo lançados no Brasil, em diferentes culturas, em diferentes segmentos. Então, a nossa visão é trazer do Japão a mais pura tecnologia para o mercado brasileiro o mais rapidamente possível, pensando nessa aceleração de ganho de produtividade para o agricultor brasileiro. Uma vez que a gente sabe, né, eu sou filho também de pequeno agricultor, né, a gente enfrenta muitas dificuldades no campo, né, sob o ponto de vista de vários cenários incertos, geopolíticos, econômicos, e tudo que a gente pode fazer, sob o ponto de vista do agricultor, é produzir. E é aí que a gente acredita que a gente pode contribuir com o agricultor e o pecuarista. Dentro da visão que você tem para a economia do Brasil, o agronegócio terá qual papel e como que a companhia pretende contribuir para o desenvolvimento desse setor e até da economia do Brasil? A minha pergunta mais objetiva é: vocês vão fazer investimentos em quais áreas prioritariamente? Vamos lá, uma boa pergunta. Na verdade, isso está na nossa missão. A nossa missão é contribuir para o progresso e a competitividade da agricultura brasileira. Então, nós trabalhamos pensando nisso. Agora, qual é o foco principal? O foco principal é produtividade. A gente sabe que hoje o PIB agrícola tem uma participação muito grande no nosso PIB nacional e uma vez estando desta forma, e a gente acredita muito que isso tende a manter, né, pela importância e relevância do Brasil no cenário mundial, né, para a produção de alimentos, né, o que nós sabemos fazer é auxiliar o agricultor a produzir mais. E aí produção gera rentabilidade, que gera mais exportação, que gera mais alimento na mesa do brasileiro, e aí a economia continua cada vez mais pujante, acontecendo e crescendo cada vez mais. Muito bem. Dentro desse horizonte de mercado, o mercado de defensivos sofreu uma retração significativa agora, algum pouco tempo atrás. A gente vai para um ano de safra recorde. E isso vai impactar de qual maneira o mercado de defensivos? É fato, Kelly. O ano passado a gente vem de uma ressaca pós-pandemia ainda, né? E causada também por impactos, né, da geopolítica, né? E isso vem causando alguns transtornos aí ainda para o nosso negócio. Então, o ano passado não foi um ano fácil para toda a nossa cadeia, né? Agora, para esse ano, a gente começa um ano ainda assim
com um olhar mais otimista, sob o ponto de vista de aumento de área, né? Mas não, muitas vezes, incerto com relação ao aumento em valor. O que isso significa? O ano passado, isso não são dados da Yara, mas são dados do mercado, da Canatec, de outras empresas também, que sinalizam o seguinte: o ano passado nós tivemos um aumento de adoção de produtos sob o ponto de vista de aplicação. Então, em área aplicada, aumentou-se o número de produtos, não em valor. E a gente acredita que essa tendência para esse ano continua do mesmo jeito. Então, com um olhar mais positivo, um olhar mais otimista, pensando em uma concentração menor de estoques, que a gente vinha passando com esses estoques ano após ano. Então, a gente acredita que esse nível de estoque já teve uma redução natural, né? E para um olhar também para o agricultor, pensando em investir em tecnologias que realmente façam a diferença para o negócio dele. Muito bem. E aí, desculpa só complementando, e aí que entra a Yara, né? Que estamos há 60 anos no mercado. Dentro desse olhar da Yara para atender o agricultor, a diversificação de culturas é uma estratégia que a companhia tem adotado. E além de soja, de milho, de cana, quais são as apostas, não é a melhor palavra, mas quais são as decisões estratégicas de negócio, para quais culturas vocês vão olhar com mais firmeza daqui para frente? Tá, para nós, Kellen, nós atuamos hoje em mais de 100 culturas no Brasil. Para nós, todas as culturas são importantes. Então, pensar na soja, que é a principal cultura do Brasil, até mesmo um mamão, melão, né? Ele também tem a sua relevância. Por quê? Porque ele é alimento. E alimento na mesa do consumidor brasileiro lá fora, ele tem uma importância grande. Agora, é fato que nós temos que concentrar muitas energias nas culturas principais, onde a gente tem aí uma relevância grande, por exemplo, em cana, que é a formação de energia, também a gente tem crescido bastante, café, HF como um todo, soja, milho, enfim. E agora, como você me citou, a pastagem tem sido algo também que a gente tem colocado bastante energia e a gente acredita que vai ser um mercado bastante promissor para a gente. Muito bem. Olhando para um cenário de tecnologia, muito se destaca o interesse de agricultores na utilização de drones também para pulverização. Essa é uma realidade no campo que já afeta as estratégias da Yara. Vocês precisam pensar em produtos para drones e isso é parte do horizonte de futuro? Tá, é uma boa pergunta. Todo o nosso desenvolvimento da nossa origem no Japão até o produto chegar no Brasil, ele passa por várias etapas no processo de desenvolvimento do produto. E sempre pensando da gente trazer para o mercado brasileiro produtos da mais alta tecnologia e seguros para o meio ambiente e para a saúde humana, né? E aí a aplicação é algo muito importante e fundamental nesse processo. Então, todos os nossos produtos hoje, eles passam por várias tecnologias que a gente trabalha para conseguir chegar em diversas tecnologias. Não só drone, mas aplicação aérea, aplicação tratorizada, com diferentes níveis de vazão, ou diferente quantidade de água no pulverizador, enfim. Tudo isso é ponderado na nossa tomada de decisão no momento que a gente desenvolve um produto. Então, sim, estamos olhando para esse cenário. E eu não sei se você sabe uma curiosidade no Japão, né? No Japão tem muitas aplicações com helicóptero. Então, veja, já é uma tecnologia que se trabalha um pouco lá, né? E a gente está trazendo só um pouco dessa adaptação da tecnologia para o Brasil. Muito interessante. Agora, quando a gente fala de defensivos agrícolas, naturalmente, muito da audiência do agro pensa em glifosato, que é um produto super relevante para o manejo de lavouras. Algumas empresas têm tentado substituir esse produto. É parte da estratégia também da Yara desenvolver alternativas para o glifosato? Você acredita que a substituição desse produto é uma tendência que vai acontecer ou não? Olha, Kelly, nós estamos falando sobre um assunto voltado mais à área regulatória, né? E eu, sinceramente falando, eu estou muito seguro de dizer que no Brasil nós temos hoje um processo muito seguro de aprovação de registro, sabe? Ele é um pouco moroso, mas ele é seguro, né? Então, ele é hoje é uma das cadeias, é um dos sistemas mais rigorosos do mundo para trazer produtos para o mercado, certo? E o glifosato, ele sim está agora no auge, tem se falado bastante do glifosato, né? E independente do que vai acontecer no futuro do glifosato, se ele vai ser banido ou não banido no nosso cenário, a nossa visão é que nós temos sim que continuar defendendo tecnologias que promovam para o agricultor uma melhoria de produtividade, né? E sim, estamos trabalhando com várias outras frentes que assegure, se acaso isso acontecer,
né, evitar que o agricultor perca nesse processo aí de possível saída do glifosato. Né? Muito bem. Na verdade, né, Kelly, só um comentário. No passado, né, a molécula glifosato ela não tinha tanta relevância, né? E esse processo ele veio com as tecnologias, com as biotecnologias, né? E aí sim, você tem hoje um produto que ele controla uma grande quantidade de plantas daninhas, mas o uso dele, por exemplo, com produtos pré-emergentes, eu vou citar um exemplo do nosso pipeline, né? Nós lançamos o Yamato recentemente, é um produto que tranquilamente controla a planta daninha pré-emergente em diversas culturas. Na soja, por exemplo, faz mais de 20 anos que a gente não tinha um produto novo quando nós lançamos o Yamato, e por aí vai, muitos outros produtos nessa linha. Para a gente fechar essa nossa conversa sobre a visão de futuro, a Yara está completando 60 anos, agora em 2025, investiu milhões em pesquisa e desenvolvimento, imagino que tem alguns milhões também programados. Eu gostaria de entender qual é a sua visão, se você tiver que escolher uma única tendência que fará parte desse novo ciclo da história da companhia que está começando no país, qual será? Perfeito. Primeiramente, eu tenho orgulho de dizer que eu estou a 1/3 dessa história na Yara, né? E eu vi muitas coisas acontecerem, Kelly. Então, veja, a relevância do nosso negócio, por exemplo, o agricultor para o bataticultor, que não conseguia controlar pragas de solo. Nós lançamos o primeiro produto para controle de pragas de solo. Para o sojicultor, para o cotonicultor, o algodão, a gente lançou o primeiro produto para manejo de plantas daninhas, o pessoal do arroz, o erizicultor. E aí toda a nossa história vem aí pautada no desenvolvimento de novas tecnologias. E é assim que a gente acredita que vai acontecer para o futuro. Nós continuamos investindo fortemente, como eu citei, nós vamos lançar esse ano 5 novos produtos. Nós ainda estamos, esse ano, nós estamos consagrando grandes moléculas que nós lançamos, como o Yamato, que é um pré-emergente, o Zeus, o Terminus, o Fusão, o Sugoi, são vários produtos que nós lançamos recentemente e que agora eles estão sendo consagrados no mercado brasileiro pela qualidade, pelo retorno que eles estão trazendo para o agricultor. E a tendência que nós acreditamos é continuar investindo em tecnologia. A gente sabe que a tecnologia do produto não é só ele. Ele passa também por pessoas, ele passa pelos nossos clientes, pelos nossos distribuidores e pelos cientistas também, que acreditam nos nossos produtos e estão junto conosco fazendo todo esse desenvolvimento Brasil afora. Muito obrigada, Rodrigo Lima, por dividir conosco aqui a sua visão para o agro, para o Brasil e o horizonte de investimentos da Yara Defensivos Agrícolas para o agro do Brasil. Volte sempre. Muito obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Até a próxima. E agora eu tenho um recado para você. Tornar uma empresa mais sustentável é uma estratégia essencial, tanto para a preservação do meio ambiente, quanto para a competitividade no mercado. A adoção de práticas sustentáveis reflete um compromisso com a responsabilidade ambiental e social, que é cada vez mais valorizado por consumidores, investidores e pela sociedade em geral. A implementação de medidas de eficiência energética e a utilização de fontes de energia renováveis, como a solar ou eólica, não apenas reduz os custos operacionais, mas também transforma a matriz energética da empresa, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. A ENGIE, empresa líder em energia renovável no Brasil, é um exemplo claro de como a sustentabilidade pode ser ainda mais integrada aos negócios. A ENGIE tem 100% de sua capacidade instalada proveniente de fontes renováveis, como energia hidroelétrica, eólica e solar. E agora, com a ampliação do mercado livre de energia, você pode optar por fazer a migração com a ENGIE, que oferece alternativas competitivas e que permite aos seus consumidores escolherem suas fontes de energia, oferecendo também soluções que geram maior eficiência operacional, reduzindo custos e emissões de CO2. Saiba mais sobre a ENGIE e o mercado livre de energia em engie.com.br/Mercado Livre. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara, agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.